Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é nutricionista comportamental, futura psicóloga. Através de uma experiência dolorosa com um transtorno alimentar, ela recolheu forças, conhecimento e hoje ajuda milhares de pessoas que passam por essa barra. Ela vai nos contar isso e muito mais e nos dar o caminho das pedras para melhorar a nossa relação com a comida. Ela é Gabriela Wolf, ou simplesmente Gabi Wolf. Obrigada por ter vindo, minha Obrigada a querida. você, Ai, Má, que pelo convite. feliz. Finalmente deu certo. Pois é, estamos nos namorando há muito tempo, não é Sim, te verdade? acompanho. Uma delícia acompanhar você. Obrigada, estou muito feliz por esse convite. Obrigada. Puxa, fico honrada. E aí eu quero saber, quer dizer que as pessoas têm uma relação com a comida que é conflituosa ou ambivalente? Sim, Má, a gente vê muito hoje. Na época que eu tive o transtorno alimentar, eu nem sabia muito o que era isso, né? Eu tive com 14 anos, então foi bem novinha. Pensa, há 15 anos atrás. Então, 15 não, 13 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, faz tempo, né? Não era uma coisa que se falava muito. Depois que eu me formei em nutrição e tudo, eu vejo quanto isso. Acho que tem crescido, sim, mas eu vejo quanto isso já sempre existiu. Então não foi por acaso a tua escolha da nutrição, Não, talvez. Ela foi bem pensada em cima dessa tua história. foi nada por acaso. Eu já queria fazer a área da saúde, então eu já pensava desde sempre, mas a nutrição nunca tinha passado na minha cabeça. Eu pensava em medicina, pensava em psicologia, depois fui fazer também. Porque Mas acho que tem tudo a ver, tem né? tudo a ver. Mas a nutrição chegou na minha vida mesmo depois desses episódios. E quando foi? Eu queria muito ouvir assim a tua história, porque eu acho que tem pais que não conseguem compreender um transtorno alimentar. Então, pô, Sim, só não come, só não deixa de comer. É simples. Não, não é simples, não é né? nada simples. Então eu gostaria assim muito de ouvir a tua história, porque acho que a gente quando a gente escuta uma história, afetivamente a gente entende melhor o conteúdo e até absorve as informações de uma maneira muito diferente, Sim. né? Agora, quando foi, então para a gente introduzir isso quando foi que você se deu conta de tudo que aconteceu com você lá aos 13 anos ou aos 14 anos? Eu me dei conta, Má, foi um processo muito difícil. Então, imagina, nessa época, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente me incomodava com o meu corpo, então era uma coisa que me incomodava. E eu nem era, assim, eu era um pouquinho acima do peso, né, com essa idade, não era nada demais. E aí eu comecei a emagrecer e pra mim tava tudo certo. Então, na verdade, não foi eu que fui. Algumas pacientes chegam, elas vêm buscar ajuda, né? No meu caso, eu acho que eu era muito jovem, não se falavam muito sobre isso. Então eu nem sabia o que que era um transtorno alimentar. Eu descobri comigo, né? Então, na verdade, foram os meus pais e alguns amigos meus que começaram a entender que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa acontecendo. E aí a minha mãe, que sempre foi muito próxima de mim, Ai, é... manda um beijo pra ela. beijo, mãe. Os meus pais sempre foram muito próximos, meus pais são separados, né? Então a minha mãe tinha mais convívio, assim, do dia a dia, e ela começou a ver que eu tava realmente, assim, emagrecendo muito rápido, que eu tava muito chata, assim, pra comer, no sentido de cortando várias coisas que eu sempre gostava, e eu falava que eu não gostava mais. E como assim você não gosta mais, sabe? Você sempre gostou, agora você não gosta. Eu mudei muito o meu padrão alimentar, então tudo que eu gostava eu parei de gostar, e o que eu não gostava, então eu nunca, quando eu era pequena, eu não era uma pessoa super saudável. E eu comecei a só comer isso. E ficar muito tempo na academia. A minha anorexia foi do tipo muito compensatória, né? Então eu ficava muito tempo na Então tinha academia. era evigorexia, né, Sim. que chama junto. Eu nunca fiquei longos períodos em jejum, que a gente vê que tem um tipo de anorexia que a pessoa realmente não come. Eu comia, obviamente, coisas muito pouco calóricas, contava caloria, tudo. Mas eu comia até que algumas coisas, mas eu ficava 3 horas na academia, na esteira. Não era nem na musculação, era na esteira, no aeróbico mesmo. E chega um momento que você perde a noção, assim, das coisas. Por exemplo, pô, eu vou comer uma salada, eu não preciso ficar 3 horas em exercício para tentar compensar isso. Sim, eu falo, né, até com as minhas pacientes, e é muito legal que quem passa por isso me entende. A gente fala que é uma voz dentro da nossa cabeça
que a gente até chama de Ana, né? A gente apelida de Ana Isso no meio tem a ver dentro com a da- Ana Mia, não? com a anorexia. Sim, então tem a Ana e tem a Mia. Ah, sim. E aí as meninas usam essas alcunhas ou esses pseudônimos para poderem falar Sim, sobre isso na internet. Então, se você vê tua filha, a Ana, a Mia, não sei o quê, você já sabe que tem um papo Sim. desse assunto, ensinando técnicas, inclusive. Hoje em dia eu falo, graças a Deus eu não tive acesso a isso na época. Eu fui sozinha. Mas hoje em dia existem sites que ensinam. Blogs na internet. Comportamento de purga. Sim. Então, assim, eu não tive acesso a isso, mas é como se fosse essa voz, então é uma outra pessoa na sua cabeça que tem uma força muito forte. Então, quando a gente fala, nossa, quando se algum filho ou filha falar pra você, mãe, eu não consigo, pai, eu não consigo, é mais forte que eu tenho medo, realmente é muito verdade, Tipo, assim. acredite, né? Acredite, não é simplesmente comer. Os meus pais falavam isso pra mim. Hoje eles entendem, depois, né, de eu explicar, conseguir explicar tudo pra eles e viver esse processo comigo, que não é simplesmente só comer. Então, é como se fosse uma fobia, assim. A pessoa não consegue colocar na boca, não consegue comer. Quais são as razões? Quer dizer, então, depois de muito tempo, você conseguiu entender as razões que te levaram a desenvolver Sim, isso? a gente fala que todo transtorno alimentar, ele tem ele é multifatorial, né? Então, tem 3 causas. Tem um lado da genética mesmo, tá? Então, a gente nasce com uma predisposição genética para isso, assim como qualquer outro transtorno mental, tá? Então, existe esse lado, mas ele sozinho não faz desenvolver a doença. O que faz desenvolver a doença é esse fator genético, junto com o fator ambiental. Então, o ambiente que você está inserido, que hoje não é muito difícil, né? Então, família, amigos, escola, Redes enfim, rede sociais. social. E o fator cultural, que aí também é essa cultura de que a gente, pelo menos a gente como mulher, nasceu aprendendo que tem que ser magra, que o bonito é ser magra, que existe um estereótipo, né, da mulher. Sim. Então, Então é genético, ambiental e cultural. exatamente. Por isso que hoje tá tão difícil. Então, assim, se você já tem a genética, a chance de você desenvolver isso é muito grande. E a gente vê também que passa muito de geração para geração, né? Então, no meu caso, não foi isso. A minha mãe inclusive, admiro demais. Muito bem resolvida com a alimentação e É o corpo. mesmo? Nunca teve nenhuma questão, assim. Mas eu vejo muito em consultório, assim, uma parcela muito grande, 80% das minhas pacientes que têm algum comer transtornado, já tiveram anorexia ou quase lá, vem muito da influência dos pais mesmo, de comentários na infância. A compulsão, nem se fale, mais E ainda. assim, a bulimia, ela é uma etapa da anorexia ou ela pode vir separada, assim? Como que é essa relação dos transtornos alimentares? Que tem um monte deles, né? Sim, Eu não sabia tem um disso. monte. Eu conheci um... Os principais é anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A anorexia ela é caracterizada pelo medo, pela fobia, né? O medo de engordar e, consequentemente, de comer. E aí, dentro da anorexia, a gente pode ter a anorexia que você realmente não come, então faz jejuns muito longos, come quase nada. E tem a anorexia que a gente chama de anorexia compensatória. Ela funciona um pouco como a bulimia. Então, você até come algumas coisas, claro que com contagem de caloria, com todos os medos iguais, mas você até chega a comer. Mas você dá um jeito de compensar isso. Então, você faz um monte de exercício, você praticamente não fica parado. Então, fica fazendo, sei lá, exercício dentro do quarto, vai na academia o dia inteiro, tenta ficar gastando essas calorias. Ou você pode ir para a purgação, que aí já é caracterizado uma bulimia, que é esse comer e purgar depois, vomitar E depois. tem também aquele que você toma um remedinho pra dar diarreia. Sim, Que é outro tipo da purga, né? que é também o laxante. Toma laxante, toma diurético, enfim, tudo pra tentar eliminar aquilo de alguma forma, que é uma forma de compensar. E a compulsão alimentar é quando tem a perda de controle ali na hora de comer e come grandes quantidades absurdas mesmo de comida. E muitas vezes um transtorno, ele vem junto com o outro, né? Então, quando é muito comum também a gente ver uma pessoa que teve anorexia depois de um tempo passar a ter compulsão alimentar, ou já vi ao contrário também.
Então, quando você fala assim, ela apresenta um comer transtornado, aí você tá falando mais de compulsão ou você tá falando de todos, da cestinha? De qualquer um. É uma relação disfuncional com a alimentação. Seja para perda de controle, seja para. O que eu vejo muito hoje, são meninas. Eu tô atendendo muito, tá crescendo muito o número de pacientes jovens em geral. Então, de 20 que me procuram elas mesmas. Tipo, Gabi, eu não aguento mais. Então, traz isso desde uma infância, tá? E aí, agora, hoje, com 25, 30, 35 anos, me procura, tipo, não aguento mais, me ajuda, eu não aguento isso minha vida inteira, sabe? Que não tem um transtorno diagnosticado em si, mas ela tem um comer transtornado e fica pulando de um pro outro. Então, por exemplo, tem uma restrição severa durante o dia e aí, de noite, acaba perdendo o controle e tendo compulsão. A própria compulsão gera uma necessidade de um sentimento de culpa horrível, né? Quem teve sabe o que é. E você precisa, dentro de você, compensar isso de alguma forma. E aí, a solução que a gente vê por aí e tudo é fazer a restrição. E aí, você fica num limbo, né? Num ciclo que não acaba. E aí, fala, Gabi, eu não aguento mais. Então, a gente vê muito... Isso já é um comer super transtornado. Mas não necessariamente tem um diagnóstico em si. Não foi no psiquiatra, não teve um diagnóstico, sabe? Teve um filme que eu assisti, que você deve com certeza ter visto, que chama Apenas o Suficiente. Uhum. Eu fiquei tão impactada com esse filme, né? Sim. Pessoal, eu não sei se tem na Netflix, mas é assim, é uma menina que ela vai para uma casa onde tem um especialista que cuida de jovens com esse problema, né? Sim. Tem na Netflix esse filme. Eu acho que tá como Mínimo para Viver, talvez. Ah, pode ser, então. Mínimo para Viver. Que, inclusive, a atriz emagreceu demais pra fazer esse filme, né? Depois ela mesma ficou com algumas questões. Ah, é? Não sabia disso. E você Sim, acha é que esse muito tipo complicado. de filme, ele ajuda, assim, na conscientização ou ele atrapalha na inspiração? Como que você acha, assim? Nossa, muito de debate. Já falei bastante sobre isso também, quando lançou. Depende muito de quem tá assistindo. Do momento que essa paciente, que essa pessoa está. Então, se ela tá num começo de uma anorexia, por exemplo, eu acho que isso é super perigoso. Porque o filme mostra muitos comportamentos que quem tá nesse começo ainda nem pensou em fazer. Sabe? Então, acaba... É uma cartilha, de uma certa forma. Nossa, ela tá emagrecendo assim, né? Então, eu vou fazer igual. Então, é como se fosse um exemplo. Mas, pra quem tá naquele momento já de acompanhamento, já com a consciência, porque a chave toda da questão é virar a chavinha de que você entendeu o que tá acontecendo e querer melhorar. A partir do momento que vira essa chavinha, se você assiste o filme, eu acho que você pode ter outra leitura. De tipo, nossa, realmente, sabe? Como se você visse de fora, assim. Realmente, eu não quero ter a vida dela, né? Eu não quero ser essa pessoa e deixar de viver. Então, eu preciso melhorar. Eu não quero chegar onde ela chegou. Eu não quero ser internada que nem ela, sabe? Então, depende muito do momento. É então, um filme delicado. A gente já vai chegar, vou até te preparar, vou dar um spoiler, que eu vou te perguntar se pode coxinha, tá? Daqui a pouco. Olha lá a cara dela, ótima. Mas, então, em relação à tua jornada, quer dizer, vocês buscaram profissionais que pudessem te ajudar, né? Como é que foi essa jornada? O que funcionou? O que não funcionou? O que fez sentido? Quando... Antes de tudo, eu acho que é muito importante, até para se alguém tá vivendo isso em casa, só faz sentido na hora que a paciente entende que ela precisa de ajuda e aceita essa ajuda. Senão, ela consegue burlar todos os profissionais, né? Você como psicóloga sabe disso. Então, só funcionou na hora, não adiantava nada ninguém falar pra mim que eu tava super magra, porque existe uma coisa muito importante também da gente falar, que anda junto, que é a distorção de imagem corporal. A pessoa tá realmente muito magra, mas ela não se vê daquele jeito. Você vê fotos dos ossinhos aqui atrás. E ela não se vê. Eu tenho uma paciente hoje comigo, tem 19 anos. Se você olhar pra ela, parece que ela tem 10. Assim, muito, muito magrinha. Ela tá em acompanhamento com vários profissionais. Nem menstrua, né? Nem menstrua. E aí, ela fala pra mim, assim... Gabi, como é que eu coube, né? Como é que eu entrei nessa calça? Como é que essa camiseta não ficou apertada em mim? Ela não vê. E eu não via. Tanto é que a minha mãe, pra conseguir me mostrar isso,
Ela fez uma jogada, assim, de mestre, que eu falo, né? Na época, eu quase queria matar, morri de raiva dela. Como Mas que ela hoje eu chama? falo... Mariana. Mariana maravilhosa. Ela me levou um dia pra comprar roupa, porque claramente eu tava super chateada que nenhuma roupa servia. E eu não entendi o porquê. Porque eu me via super acima do peso, eu me via muito gorda, mas as roupas ficavam largas, ficava estranho. Nenhuma calça servia, fechava direito, né? Não porque não fechava, porque sobrava. Então era uma coisa muito louca, não tava me sentindo bem. E ela me levou um dia pra comprar roupa, deixou eu escolher a loja. Eu escolhi a Zara, eu vou falar o nome mesmo, que já é uma loja que tem um manequim super pequeno. É. Tá? E aí, cheguei lá, fazia um tempo que eu não comprava roupa, ela falou, escolhe a calça que você quer, né? Vamos experimentar. Aí eu falei, nossa, mãe, mas qual que é o tamanho que eu uso? Ela falou, não sei, pega o que você acha. Vamos experimentar, qualquer coisa a gente vem trocar, né, tal. Aí eu peguei um tamanho, tipo, sei lá, 44. Sério? Um tamanho E absurdo. você devia estar com 36. A minha mãe não falou nada, a gente foi pro provador. E aí, claramente, ficou super largo. E a minha mãe foi pegando um número menor, voltava, ficava largo. Pegava um número menor, voltava, ficava largo. Teve uma hora que ela foi lá sozinha, trouxe uma calça pra mim e falou, filha, experimenta essa calça, acho que vai servir. Falei, mãe, calça horrível, é de criança. Aí ela falou, não, filha, mas tem vários modelos lá, né, várias cores, é só pra ver o gente número. ver. Experimentei a calça, fechou certinho. Ficou no meio da minha perna, né? Na panturrilha, assim. Super curta, mas fechou. Ficou capri. E aí ela falou assim, filha, sabe que número é essa calça? Era de criança mesmo. Tipo, tamanho 10, assim. Eu tinha 14, quase 15 anos. Acho que eu já tava com 15 anos, porque eu fui diagnosticada um pouco depois dos 15 anos. E foi logo depois disso. E aí eu comecei a chorar. Ela também. A moça veio, tipo, falar o que tava acontecendo, querem alguma coisa. E foi um momento que caiu a ficha ali pra mim. Foi muito difícil, mas ela virou e falou, você entendeu agora por que a gente tá querendo te levar no médico? Por que alguma coisa tá acontecendo que você precisa de ajuda? A gente tá aqui pra te ajudar. Porque até então, ela, meu pai, meu irmão, tem um irmão gêmeo também, que super participou disso. E aí eles super falavam, filha, tentaram já tinham me levado no médico. Não adiantava, porque eu falava, mãe, tá todo mundo louco. Eu ia no médico e mentia. Você, com 14 anos que começou? Sim. Então você ficou um ano? Começou com 14, quase 15. Eu comecei a emagrecer mesmo quando eu fui fazer um intercâmbio. Fiquei 1 mês e meio fora. E aí eu tomei a rédea da situação. Então comia só o que eu queria. Ninguém tava me controlando. E fazia muito esporte. E aí quando eu voltei, depois de 1 mês e meio, era muito frio lá, então meus pais só me viam por vídeo com um monte de casaco, tudo. Não estavam vendo quanto eu tava emagrecendo. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, a minha mãe ficou assim. Ela fala pra mim que ela achou que eu tava doente, tipo, alguma coisa de saúde. Não um transtorno alimentar, mas alguma outra coisa poderia estar acontecendo. Porque ela não sabia que eu tava assim. E quando ela me viu aqui com uma roupa de calor, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? E aí, isso foi em janeiro. E eu fui diagnosticada em julho. Então, eu fiquei 6 meses nesse processo de continuar emagrecendo muito e a minha mãe tentando entender o que estava acontecendo. Então, foi um processo. E aí, nesse dia do provador, caiu a ficha, assim. Você falou, bom, então agora vamos resolver isso daí. Sim, eu vivi quase que um luto, assim, dentro de mim. Então, foi um processo muito difícil. Não foi no dia seguinte que eu topei no médico, mas eu fiquei alguns dias processando essa informação comigo mesma. E aí, eu falei, tá bom, eu preciso de ajuda. Aí, a partir disso, o negócio começou a andar. Meus pais me levaram numa psiquiatra especialista em transtornos alimentares na adolescência, então foi ótima. Na época, não era comum a nutrição comportamental. A nutrição comportamental chegou aqui em 2014, mais ou menos, que foi no ano que eu tive anorexia. Então, não era uma coisa que existiam nutricionistas comportamentais. Eu não me lembro de ouvir isso. Mindful eating, nada disso. Então, não existia isso, assim. Até existia, mas ninguém conhecia. Então, eu não tive nutricionista especialista em transtorno alimentar, nem nada. Eu tive uma nutricionista convencional, o que ajudou e não. Hoje em dia, sendo nutricionista comportamental, algumas condutas não são ideais. Então, eu acho que até deu uma complicada ali no tratamento, mas ela estava ali para me ajudar, era importante também.
E terapia, e psicólogo. Que tipo de terapia você fez? Eu fiz comportamental na época, não era também especialista em transtorno alimentar. Então, assim, eu falo que quem salvou a minha vida foi a psiquiatra. Eu ia lá toda semana. Então, era como Semanalmente? Semanalmente. Não, mas chegou num nível que ela falou pra mim... O processo em si foi muito rápido, porque na hora que eu topei ir na psiquiatra, a gente foi em um psiquiatra, eu não gostei dele, porque ele era extremamente grosso, assim, ele eu não me sentia acolhida. Não fala, mas eu já sei quem é. É? Aham. Tenho certeza. Depois eu já ouvi essa história. Depois você me... Só me fala uma coisa, da Unifesp ou do Hospital das Clínicas? Do Hospital das Clínicas. Eu já sei. Sabe quem é? Sei. Claro que eu sei. E ele foi indicação ainda de um... ele é sempre a indicação, porque ele é muito famoso. Então, já teve alguém que falou isso também? Uhum. Eu não gostei, eu não me senti acolhida. Eu falei assim, meus pais falaram, não vai funcionar. Porque ele nem... O que eu senti é que ele não olhou, conversou comigo. Ele conversou com meus pais, eu que tava ali, né? Aí a minha mãe falou, não, vamos... Minha mãe é muito consciente. Ela sempre, vamos fazer um negócio... Vamos buscar outra. Mas veja, não é que não dá certo, dá super certo. Mas essa coisa do acolhimento realmente não tem. É bem assim, ó. Exatamente. Bem exército. E dá resultado. Dá, com né? certeza deve dar. Mas aí, enfim, fui numa outra que me senti bem. E aí eu fiquei... Foi uma coisa meio rápida também, tá? O processo. Porque eu cheguei lá, eu já tava extremamente magra. Então, era uma coisa meio de urgência mesmo. Tipo, papum, vamos precisar melhorar, senão... Eu lembro que eu cheguei uma semana lá e ela falou, se você não melhorar... Eu vou te internar. Eu vou te internar na próxima vez. E aí, eu falei comigo mesma, não vou ser internada. Eu já sabia, já tinha pesquisado tudo que ia acontecer comigo se eu fosse internada, né? Não era boba. Falei, eu não vou ser internada. Prometi pra mim mesmo que eu não ia ser internada. E eu sou uma pessoa meio bem persistente comigo. Tanto é que hoje me cobro demais e tenho várias questões assim. Mas eu falei, eu não vou ser internada. E aí eu comecei a engordar. Só a partir daí. Então, mas você começou a... Na verdade, você não começou a engordar. Você começou a voltar ao seu peso normal. Sim, comecei a voltar a comer. Porque as palavras, elas são muito importantes. E assim, a pessoa fica enjoada. Vê uma comida super gostosa, apetitosa e não vai. É Não isso? vai. Não vai. E tem outra coisa também importante, que o corpo, ele fica acostumado, tá? Então, e é isso que eu falei na hora que eu falei da nutricionista, que a nutrição comportamental precisa entender. E ensinar os pais também, ou a pessoa que tá junto, acompanhando, marido, enfim. Por quê? A pessoa não consegue, do comer nada, que ela tá acostumada, comer um pratão de comida. É progressivo que tem que ser? Sim, é progressivo. E a gente tem que fazer o paciente fazer as pazes com a comida. Não dá pra ser uma coisa de imposição, de obrigar a comer. É uma linha muito tênue, né? Porque a pessoa precisa comer, a gente precisa que ela coma, mas ao mesmo tempo a gente não pode forçar aquilo. Porque você concorda que, vamos supor, o M&M. Eu tenho pavor do M&M. Aí a sua mãe... Não, tá. Eu tô dando É uma figura de milhão. Então tá bom. Nossa, aqui fora, nem pensei que essas coisas podiam ser chatas. Não, adoro. Acho lindo então isso aqui. Mas vamos supor, você tem... Pavor. O M&M... a paciente tem pavor do M&M. E aí a mãe fala, eu só vou levantar daqui na hora que você comer tudo. E ela é obrigada a comer aquilo. Ela nunca mais na vida... Tem muita mãe que faz isso. E ela nunca mais vai olhar pra cara do M&M. Então, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que fazer ela realmente gostar. Então, o que você gostava de comer? Vamos tentar comer um pedacinho de chocolate? Aí você me conta como é que você tá se sentindo. E a gente conversa sobre esses sentimentos. Sabe? Então, tem que ser uma coisa gradativa. Tá? Então, você vai normalizar de novo a comida e ajudar a pessoa a encontrar o prazer. Porque o prazer é perigoso, né? Nesse caso, eu imagino. O maior medo das pacientes com anorexia, no caso, é a perda de controle. Tipo, Gabi, e se eu não conseguir parar de comer? Tá? Calma. Vamos tentar uma vez, vamos ver o que vai acontecer. Você vai ver que você vai se sentir mais forte de comer. Eu tô aqui, eu não vou deixar você começar a ter perda de controle. É muito de confiança. Muito doce, porque eu, por exemplo, a minha perdição é coxinha. Adoro. Sabe coisas salgadas, assim, deliciosas? Uhum. Isso aqui pra mim não faz nada. a menor... A pessoa, inclusive isso, assim, inclusive uma salada bonita, ela ela para de gostar de tudo. Ela para de gostar de tudo que ela aprendeu, de alguma forma,
ser muito calórico. E muitas vezes nem é. Então, McDonald's nem Então, pensar. nem pensar. Então, assim, ela tudo pesquisa caloria. E aí, vai muito do que ela viu. O que que é muito calórico? Tem pacientes que acham que poucas calorias já é muito calórico. Então, eu não quero. Tem pacientes que são um pouco mais flexíveis. Mas, assim, tudo que tá na internet do não pode... Então, uma coisa que sempre é proibida é o doce. Sempre é proibido o tal do carboidrato, tadinho dele, né? E aí, quando eu atendo qualquer paciente, seja com transtorno ou não, eu coloco, nunca, na minha vida eu vou cortar carboidrato de ninguém, e muito menos o doce, gente. Se o doce, a pessoa tem vontade de comer doce, ela precisa aprender a comer com equilíbrio, e com mindful eating, enfim, é muito melhor do que ela restringir, depois ela vai ter uma perda de controle, sabe? Então, a gente tem que tirar esse pavor, esse medo dos alimentos. Mas aí, voltando à tua história, aí você começou, então, a ganhar peso Ganhar novamente. peso. E era conflituoso pra você? Ou... Era conflituoso, era muito difícil, mas eu sabia que eu tava ali porque eu não queria ser internada. Eu não cheguei a tomar remédio nenhum. Então, foi uma coisa minha mesmo, que eu falei, eu não vou ser internada, comecei... E aí, assim, eu acho que o ponto positivo é que você vai vendo as melhoras. Então, eu tava deprimida, com certeza, porque você não tem nem hormônio pra produzir nada ali. Então, eu não queria sair de casa, não tinha força pra nada, tava apática. Conforme eu fui comendo, eu fui vendo um pouco da Gabi voltar, né? Então, eu tinha um pouco mais de energia, eu consegui ir pra escola e não voltar, porque antes eu ia pra escola e voltava todo dia mais cedo, né? Ou nem ia. Então, eu conseguia ficar até o final, porque eu tinha um pouco mais de energia, porque eu tava um pouco mais feliz. E aí, eu fui... E aí, quando a minha mãe entendeu isso, de que ela não podia forçar, que a gente tinha que ir com calma, o negócio andou. E você percebeu preconceito, assim, das pessoas? Ah, você tá muito magra, que isso, tá doente, não sei o quê. Lá com a turma ou não? Foi bem tranquilo? Não foi tranquilo, mas também não foi preconceito. É muito pelo contrário. Eu senti muito reforço. Ui. E é isso que acontece, muito. Então, quanto mais eu emagrecia, mais as pessoas reforçavam aquilo. Por isso que eu falo sempre, não sei se você já viu falando isso no Instagram, mas não é pra comentar do corpo de ninguém. Sabe? Por mais que você queira elogiar, você não sabe o que você tá reforçando ali. Se é realmente um esforço da pessoa, né? Que, nossa, ela tá super determinada, tá mudando de estilo de vida. Pode até ser. Mas pode também ser reforçar um comportamento transtornado, né? É uma doença. Então, quanto mais eu emagrecia, mais eu escutava. Nossa, qual que é o segredo? Me conta, como é que você tá fazendo? Todo mundo lá comendo pizza, hambúrguer e eu comendo salada. Ou não comendo nada. E as pessoas, nossa, quero ser que nem você quando eu crescer. Que determinação. E eu, tipo, era uma doença, sabe? Eu não conseguia comer. E você tinha vontade? Tinha. Todo mundo comendo pizza, hambúrguer, você na salada. Você olhava e dava vontade, e aí você tirava isso da cabeça. Sim. Dava muita vontade, mas na hora que dá vontade, vem uma voz na sua cabeça, não pode comer, isso vai te engordar, tem tantas calorias, porque você tem PhD de calorias, né? Que você pesquisou tudo já, e aí é um medo mesmo, é fobia, assim, você não consegue. E aí você conseguiu ir se recuperando aos poucos. Uhum. Em algum momento você ouviu falar sobre, então, a nutrição comportamental ou essa possibilidade de fazer as pazes com a comida? Sim. Aí, depois, quando eu melhorei, eu tava já no 3º ano colegial, então eu tive alta de 15, quase 16 anos. Eu fiz o meu último ano do colegial muito pensando no que eu ia fazer, né? E aí eu descobri a nutrição pela nutricionista que eu fui. E lá eu descobri que dava pra trabalhar, nem foi nutrição comportamental em consultório, eu descobri que dava pra trabalhar em hospital ajudando essas pessoas. E aí eu entrei na faculdade de nutrição querendo ir pra essa área. Sempre foi olhar para as doenças, né? E na faculdade de nutrição eu comecei a entender que eu não queria trabalhar em hospital, com quem estava internada com algum transtorno alimentar. Eu queria trabalhar antes disso acontecer. Eu queria fazer evitar... prevenção e não Exato. pós-venção. Evitar que isso acontecesse. Então, evitar que as pessoas realmente chegassem lá, onde eu nunca quis chegar.
né? E aí eu fui mudando. Aí começou a entrar mais, né? A se falar mais sobre a nutrição comportamental, em consultório mesmo e tudo. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Mas assim, na faculdade de nutrição, você era aquela ratinha de transtorno alimentar. Você já ia estudando tudo sobre isso. A tua faculdade foi muito direcionada, eu imagino, para isso. Que já era um interesse teu. Uhum. Foi. Tanto é que, se a gente pegar as matérias que eu mais gostei, foi psicologia, a gente teve nutrição comportamental um semestre só, mas, então a gente teve psicologia. Tudo que era muito da área do comportamento era o que brilhava muito meus olhos, assim. Quando a gente teve dietética, que era aprender os cálculos, eu odiei essa matéria, sabe? Tive que aprender. Mas era uma coisa que pra mim não fazia sentido mais, porque pra mim era uma coisa que remetia a esse momento, né? De tipo, nossa, Contagem de precisa caloria. realmente ficar contando tudo? Claro que precisa. Tem gente que doenças e objetivos muito específicos é legal. Mas para uma vida saudável só, o estilo de vida e querer ser saudável, às vezes não precisa. Então, aí eu acho que agora é um momento importante para a gente falar, para quem não conhece, a filosofia dessa nutrição, que é: não conte calorias, apenas coma com presença. Consciente. Consciente de que, né, o teu corpo é teu templo. Então, você está jogando lixo para dentro do teu templo, ou você está colocando coisas boas que vão te nutrir. A função do alimento, que não é divertir, mas é nutrir. Sim. O alimento, ele tem... Tô falando certo, Gabi, porque eu não fiz especialização nisso, mas eu estudei bastante. Eu gosto disso, né? Eu uso muito isso. Não, mas é isso mesmo. O alimento, ele tem a função de nutrir corpo e alma, tá? Então, das duas formas, ele vai ser nutritivo nos dois âmbitos, tá? Então, é óbvio que a gente tem que sempre olhar pros nutrientes que tem dentro desse alimento, né? E aí tem os nutrientes que todo mundo sabe que são ruins e os que são bons. E tem coisas que nem são nutrientes, né? Que você comer uma folha de papel como essa e comer aquele treco é a mesma igual. coisa. Uhum, sim. Então, a gente precisa ter essa consciência. Agora, também existe o lado muito emocional da coisa, que o alimento também é afeto em muitos momentos. Então, por exemplo, a gente sabe que pensa num alimento que não tem nutrientes, vamos supor Biscoito de polvilho, pipoca. Não, pipoca tem. Pensa, sei lá, todo mundo repudia o doce, tá? Vamos pensar no doce mais trash que tem, tá? Qual é o doce mais trash que tem? Algum que é super artificial, com açúcar e corante. Tem vários, os de criança, geralmente. Gente, juro. Então, aquilo, pra mim, ou pra você, por exemplo, pelo que eu vi, não tem afeto nenhum. Não. Mas tem gente que comeu aquilo na infância, aquilo lembrava um momento. Suspiro daquele colorido. Ai, sim. Sabe? Que a gente... Aquilo ali é... Eu nunca gostei disso. Nunca fui de doce. Quando era pequena, eu pedia ovo de Páscoa pros meus pais só pra pegar o brinquedo. Dava o chocolate pro meu irmão. Nunca fui do doce. Eu era do salgado também. Então, assim, eu ia 10 horas da manhã, minha mãe conta. Eu ia às 10 horas da manhã, vamos tomar um café aqui no café. Ela pegava um café e um brigadeiro. Filha, quer alguma coisa? Quero uma coxinha. Depois do almoço, a gente ia tomar um café com doce e eu pegava uma coxinha. Eu era Pão de queijo. Do salgado. Então, esses doces, assim, eu nunca gostei. Nunca foi. Chocolate, nunca foi uma coisa pra mim. Mas tem gente que é. Que, por exemplo, isso aqui era uma bala da infância, que comia com os primos, na casa da avó. Você vai sentar aqui na mesa, a pessoa vai querer comer. Porque aquilo é afeto. Sabe? Tá errado? Não. O que tá errado? Ela comer isso aqui inteiro. Aliás, Gabi, um pensamento que eu sempre tive, né? Porque eu gosto muito de estudar desenvolvimento humano. Uhum. O próprio amamentar, ele é cheio de afeto. A gente aprende que a ingesta está associada ao nutrir, que está associada ao afeto. Sim. Né? Sim. Inclusive, agora, o leite é saudável, o leite saudável. materno. Outras coisas que a gente vai pondo nesse lugar fazem essa liberação. Depois você fala da neurociência da... Então, mas é isso mesmo. Eu acho que por isso que é tão importante as mães, futuras mamães e mães, né, terem essa consciência. Que tá melhorando agora. Quando eu era pequena, não, era meio que come o que dá e pronto. Hoje em dia já tá evoluindo isso, graças a Deus. Mas assim, a gente precisa ter essa noção do que a gente vai oferecer pros nossos filhos, tá? Porque se você coloca já desde pequenininho refrigerante, o açúcar...
estimulando o consumo disso, o afeto da criança vai ser naquilo. Né? A gente fala que o paladar infantil, o paladar ele é criado, na verdade, até mais ou menos os 6 anos de idade. Depois disso, você consegue mudar? Consegue. Mas aí é uma mudança de comportamento já muito mais complicada. E a gente sabe quanto é complicado mudar comportamento, né? Então, se a gente estimula isso na criança até os 6 anos de um paladar saudável, ela não vai ter aquele vício já no açúcar, na gordura, entendeu? Então, é óbvio, a gente tem que equilibrar, sabe? Seu filho de 5 anos todos os amigos vão comer um chocolate e ele não pode. Então, é colocar os momentos mesmo. Mas não vai ser você que vai dar pra ele experimentar com 2 anos, entendeu? Eu acho que é contextualizado. Então, você vai numa Sim. festinha dos amigos, você já sabe que ali vai ser o trash. Exato. Agora, em casa, no dia a dia, o hábito, né? O habitual não vai ser. Sim, eu acho que deixar também a criança pedir pra experimentar. Porque eu vejo muitos, assim, eu já vi criança de 1 ano de idade, o pai comendo sei lá, um M&M, dá pra criança também. A criança nem sabe o gosto daquilo, né? Então, se você não dá, ela não vai querer. Né? Mas um momento ela vai querer, porque vai ter oferta, ela vai perguntar, nossa, o que é isso? Posso experimentar? Pode, também não é legal a restrição. A restrição na infância gera a compulsão. Ah, tá. Por exemplo, comidinha do mal, sorvete. Mas sorvete não um picolé de fruta, aquele sorvete cheio de coisa, não o sorvete gourmet. Artesanal, que a gente sabe que é produto de qualidade. Eu não sei, né? Você me corrige. Sim, sim. Não, esse é. Agora, aquele sorvetão, aquilo lá diz que é bem... É um dos piores. O corante assim. com açúcar. Ele que eu falei. essa caloria vazia, Sim. Então, é isso. A criança gosta do sorvete? Gosta, mas por que você precisa dar isso? Porque precisa introduzir. Por que você não introduz os outros e deixa... Ela vai comer isso na vida. A gente tem que ter essa noção, mas se você puder ofertar dentro da sua casa aquele de melhor qualidade e ensinar, por que não? Né? Então, a gente sabe que tem adultos hoje que falam, nossa, eu nunca gostei de refrigerante. Provavelmente isso não foi ofertado em casa, sabe? Nunca foi... não é legal proibir, mas assim, o estímulo, o exemplo, os pais são o exemplo. Tipo, facilitar, Ficar oferecendo pra criança, sabe? Então, essa introdução alimentar é muito importante. É muito importante ter esse equilíbrio, tá? Porque se você ofertar tudo, é perigoso pro futuro dessa pessoa, tá? Se você restringir também, de uma forma muito severa, também é. Então, eu tenho casos de compulsão alimentar que começam na infância porque não podia comer em casa. E aí, a criança, então, comia escondido. Então, escondia comida, ou saía de casa e quando estava fora de casa que podia comer, comia muito rápido. Então, nossa, eu tive acesso na casa de uma amiga a esse M&M. Eu preciso comer tudo agora, porque em casa eu não posso comer. E a minha mãe não pode ver que eu tô comendo. Desenvolveu e come muito rápido, então começa a desenvolver compulsão alimentar. E como é que faz, assim? Se uma pessoa tem compulsão alimentar, digamos, por exemplo, né? Você janta, aí depois, um pouco antes de dormir, você vai ver uma série, aí tem amendoim japonês. E você vai comer um pouquinho de amendoim japonês. Como que faz, assim? Porque isso é uma compulsão? Ou não? Você põe um pouquinho e acabou pouquinho, acabou... Depende. Então... existe a perda de controle, o comer sem consciência, ou comer perdendo o controle, e os episódios de compulsão alimentar. Quando a gente fala de um episódio de compulsão alimentar, é aquilo que você come realmente quantidades de comida bem grande. Então, quase, assim, tudo que tem na sua casa, e você não consegue, você já tá super saciado, às vezes com dor de barriga, mas não consegue parar de comer. E depois vem culpa e vergonha, né? Vem culpa e vergonha. E quase sempre, se não sempre... é um episódio escondido. Você tá sozinha. Você não tem um episódio... Difícil alguém ter um episódio de compulsão na frente de outra pessoa. Realmente um episódio compulsivo. Eu já vi casos de pessoa que morava sozinha e escondia... Dela mesma. Dela mesma, atrás no banheiro. Por isso que, geralmente, os episódios de compulsão, eles acontecem de noite, acontecem de madrugada. Porque, às vezes, a pessoa de madrugada, a pessoa acorda no meio o comer noturno. A pessoa, às vezes, esconde dela mesma, porque não é um momento que ela tá ali 100% lúcida e consciente, sabe? Ela ainda tá meio sonolenta, é mais fácil pra ela, né? Mas também existe a perda de controle, que é realmente, que também é caracterizado como um comer transtornado, mas não é um episódio de compulsão, que é realmente você comer um pacote inteiro de alguma coisa, sendo que você não precisava comer aquilo, tudo. E como é que faz quando a pessoa sente isso, assim? Primeira coisa que eu faço é entender como é que é o dia, as crenças todas, então, desde a infância, tá? Então, é aí que eu descubro o que eu falei. Muitas vezes a pessoa tem essa perda de controle com o doce,
porque sempre foi proibido e ela foi aprendido que não podia. Então, na hora que ela começa a comer, ela tem que acabar de comer. Então, é muito comum eu receber no consultório pacientes que falam, Gabi, eu não consigo abrir uma barra de chocolate e não comer inteira. Eu não consigo ter a barra de chocolate em casa, porque ela não fica lá. Se eu tenho, eu como. E se tem outra, eu como outra. E aí, a gente vai pescando lá na infância, ou no decorrer da vida, todas essas crenças, né? Como é que era na infância? Foi uma coisa restrita? Quando é que começou isso, tá? Então, digamos, a pessoa que tá sozinha e ela quer começar a pensar sobre isso. Então, ela tem que identificar qual a representação daquele alimento para ela. Sim. Tá. E aí, geralmente, eu sempre falo, né? A perda de controle, ela vem sempre dos alimentos que, na nossa cabeça, porque alguém falou, porque a gente aprendeu, porque a gente viu na internet, enfim. Pra gente, é proibido. Eu não Coxinha. deveria estar comendo aquilo. Então, porque a gente não tem perda de controle com o que é culturalmente Com aipo, viável. com nabo. Ninguém tem perda de controle com alface, com brócolis, entendeu? Você tem perda de controle com o quê? Com a coxinha, com o salgadinho, com o doce, tá? Com o chocolate. Então, geralmente, a gente tem que tirar essas, né? O primeiro passo é a gente trabalhar essas crenças, entender o porquê que a pessoa acha que é proibido, por que ela come, por que ela não poderia comer aquilo de uma forma mais consciente. E tentar fazer com que ela coma aquilo consciente, tá? Sem que ela precise comer o pacote inteiro. Como é que a gente faz isso? Então, esse é um passo. É um passo. Tá, como faz isso? Geralmente, a perda de controle também, ela tá associada a uma restrição ao longo do dia. Então, por exemplo, tem pessoas que tentam fazer dieta, né? Eu odeio essa palavra, mas que tentam fazer, enfim, a restrição ao longo do dia. Então, lá, acorda, come um pãozinho, ou às vezes nem come o pão, né? Faz um ovo mexido, aí almoça frango com salada, à tarde come, sei lá, 3 castanhas, e aí chega à noite e fala, nossa, Gabi, eu não consigo, eu chego em casa e eu como tudo. Então a gente sabe, você tá com fome. A gente precisa organizar essa alimentação para que você não chegue em casa e coma tudo. Então isso é muito comum acontecer. Geralmente sempre no final do dia e à noite. Então a gente organiza isso. Quando é um alimento específico, então, por exemplo, o doce. Tá, vamos tentar, então, comer. Você come uma barra inteira por vez? Vamos tentar comer meia barra? Meia barra da próxima vez? Como? Aí eu tenho alguns exercícios que a gente vai também pro Mindful, né? Ok. Então, eu ensino a pessoa a comer aquilo com consciência. O que é comer aquilo com consciência? É prestar atenção naquilo que você tá comendo. É usar os 5 sentidos na experiência. Exatamente. Você olha, você cheira, você pega, você sente o gosto Você deixa profundamente. dissolver na boca. Você tá prestando atenção naquilo exclusivamente. Que geralmente a gente não faz isso. Não. Tá? Quando você tem um episódio de compulsão, você come aquilo, você nem sente o gosto. Eu faço isso com coxinha, sabia? O quê? De comer com consciência? De curtir aquilo, porque eu sei que é caro aquilo. Então, eu sei que é caro, então eu vou lá e vou curtir muito. E normalmente eu não consigo comer inteira. Então, eu falo, se você comer com atenção, você vai ver que uma porção individual de chocolate vai te saciar muito mais do que você comer 2 barras inteiras do jeito que você tá comendo. Sabe uma outra coisa? Você pegar esse chocolate e pôr na boca e sacar. Que dependendo do lugar da língua, é um uma sabor sensação diferente. que a textura vai mudando. Então ele começa durinho, depois ele vai ficando molinho, aí vira uma pasta. Isso é você se relacionar com a comida e com o prazer de então comer aquilo para não sair tão caro. Exatamente. Porque aí equilibra a balança. Vale muito mais, você comer, eu sempre coloco isso, vale muito mais você comer uma porçãozinha de um bombom, uma porção de chocolate por dia, do que tentar não comer aquilo e quando comer a barra inteira. Se você tirar aquilo como um alimento proibido e colocar na sua rotina com consciência, não tem por que ter perda de controle. Então, peraí, outra coisa, outra dica, legalizar. Legalizar? Vamos legalizar, não tem proibido, não tem permitido. Não. Tem você se relacionando com aquilo com atenção. Sim, exatamente. E é muito lindo, assim, o que eu vejo. Eu dou muito exemplo do chocolate porque a maioria tem essa coisa com o doce. Principalmente mulher.
E aí, é muito lindo ver, assim, as pacientes que antes comiam por dia 1, 2 barras de chocolate, agora depois do almoço e depois do jantar come um quadradinho ou um bombom e... Gabi, eu tenho chocolate em casa. Pela primeira vez na minha vida, eu consigo ter chocolate em casa por mais de um dia. E aí não engorda. Não. Por Porque tá quê? calculado. Porque, de certa forma, eu coloquei aquilo num Numa plano, rotina? numa rotina, num plano alimentar, nem é cardápio, nada, mas é num cálculo ali que eu faço de orientação para essa pessoa, Aí sabe? entra a Nutri, então. Aí entra a Nutri. E tem pacientes também que eu não faço plano alimentar. Tem pacientes que a gente vai muito, Gabi, eu quero aprender a comer de forma intuitiva. Então, vamos lá. O que que é esse negócio de intuitiva? Comer Como de é forma que é? intuitiva? Vamos entender o que que é isso. Eu trabalho bastante isso também, que é a pessoa entender os sinais do seu corpo. Entender quando tá, os sinais que dá, de fome e saciedade. Quando que é fome física, que é uma fome real do corpo, do organismo. Quando que é uma fome emocional. Hoje em dia a gente come muito de forma emocional. As pessoas, elas, ai, tô cansada, tô irritada, tô nervosa, tô cansada, estressada do trabalho, vou comer. Tô feliz, vou comer. Muito comer emocional. Então, entender, essa fome, ela é o quê? E saber entender também quando tá saciada. Quando a gente nasce, o bebezinho, a gente falou da amamentação, a gente nasce com esses sinais perfeitos. Então, o bebê, ele chora, né, quer mamar. Quando ele não quer mamar, vira o rosto e ninguém vai fazer ele mamar, né? E a gente desaprende isso, Má. Cachorro é assim, né? O cachorro, ele larga lá. Tá ali a comida, exatamente. Menos churrasco, tá? Os meus churrascos, isso aí não funciona. Mas a raçãozinha funciona. Mas por que que o churrasco não funciona se a gente for pensar? Porque não tem toda hora ali. Verdade, não tem a vontade. Não tem a vontade. Na hora que tem, ele vai comer. O corpo é assim também. O ser humano é assim também, tá? Então, a gente nasce com isso muito perfeito, esses sinais muito bem estabelecidos ali. A gente sabe identificar esses sinais do bebezinho. E a gente desaprende isso na introdução alimentar. Culturalmente, porque quem faz no nosso prato é outra pessoa, geralmente nossos pais, deduzem da cabeça deles ali o que a gente quer comer e a quantidade que a gente tem de fome. E aí a gente só pode sair da mesa quando come tudo, só vai ganhar sobremesa quando raspou o prato, não pode jogar comida fora. Realmente não pode, mas assim, né? Tem uma série de regras. Tem uma série de regras. E aí a criança, ela cresce aprendendo o quê? O estar saciado é quando acabou a comida do prato. E aquele é o momento de comer. Então, aquela é a hora que precisa ter fome, sabe? Por isso que a gente vê adultos hoje, pessoas mais velhas até, que não conseguem deixar comida no prato. Então, enquanto tem comida, já tá super saciado. Nossa, não aguento mais comer. Mas continua comendo até acabar o prato. Não podia. Porque aprendeu, foi educado dessa forma. E aí a gente nunca mais, depois disso, se conectou com fome e saciedade. Então, para todo mundo que eu pergunto, você sabe entender sua fome e saciedade? A pessoa fala assim, não. Mas então, esse comer intuitivo, ele tem a ver com a gente resgatar o que o bebezinho tinha. Sim. E como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer muito exercício, é treino. Então, eu até passo para as minhas pacientes um exercício de tentar classificar sempre antes da refeição o nível de fome e depois o nível de saciedade. Existem alguns exercícios também de tentar entender essa fome, ela é física ou ela é emocional? Tá, ela não é física, então tá, ela é emocional. O que você tá sentindo? O que é esse sentimento? Qual emoção você quer comer, né? O que tá acontecendo ali? Então, a gente começa a dar nome e sentido pras coisas, tá? E aí, quando é fome física também, tá, de 0 a 10. Qual que é essa fome? Quais são os sentimentos que você tá tendo? E a mesma coisa com a saciedade, tá? Então, a gente sabe que aquele momento que você já tá com dor de barriga, desconfortável, é uma saciedade exagerada. Sabe uma coisa legal que eu fiz uma vez? Eu vi um curso desse de alimentação intuitiva, eu fiz uma espécie de uma tabela do 1 ao 10, do 0 ao 10. E aí os estados de fome ali. E quando a pessoa lê aquilo, ela realmente consegue se conectar. Sim. E aí o certo seria, tipo, você comer entre o 6 e o 8 ali, né? Sim. E deixar as pontas. Eu tenho um exercício que eu passo, né? Que é exatamente para isso, pra pessoa colocar a hora, né? Que ela tá anotando isso. Aonde e com quem ela está, porque isso também faz diferença. Então, até pra gente trabalhar o comer com atenção. Se ela tá sozinha, se ela tá com marido, mulher,
amigos, família, enfim. Talvez pra ver os gatilhos também, né? Sim, porque às vezes come mais, come menos e tal. Ou até companhias eletrônicas hoje em dia, eu peço pra elas colocarem, né? Porque, tô comendo sozinha, mas eu tô no TikTok. Tô comendo, já é um super gatilho, às vezes, de comparação, de se sentir mal, de às vezes só não prestar atenção. Tô comendo sozinha, mas tô vendo série. Então, ela anota mais ou menos o contexto. E aí, peço pra ela colocar o nível de fome. E tem uma tabelinha que eu dou, tipo, uma colinha, assim, pra elas, pra ajudar. Então, elas tentam encaixar ali e saciedade depois. E os sentimentos e pensamentos que vieram, que ela tá sentindo e Gente, tudo isso na mais. cognitiva é um RPD, né? Que é um registro de Sim. pensamentos disfuncionais. Você Sim. marca tudo, o que você pensou, qual a emoção, comportamento, resposta fisiológica, Sim. situação. É exatamente isso. Que legal. E aí a gente conversa sobre essas anotações depois e a gente vai conseguindo entender. Então, aí é assim que eu entendo aquela pergunta anterior. Como é que a gente vai trabalhar? Então, como é que a gente diminui esses episódios? Eu entendo se eles são decorrentes de uma restrição ao longo do dia, ou se é algum alimento em específico emocional que tem ali, sabe? Então, a pessoa às vezes não restringe nada durante o dia, mas mesmo assim, ela tem alguns episódios, né, de comer compulsivo com alimentos mais específicos. Então, a gente vai trabalhar para esses alimentos. Ou é uma coisa que não tem um alimento específico, realmente é só que a pessoa faz uma restrição ao longo do dia, porque um dia ela aprendeu o que tinha que fazer, enfim. Geralmente chegam para mim pessoas que já passaram por vários nutricionistas. Então, já aprenderam ou já foram submetidos a algum tipo de restrição, sabe? Então, tem essas crenças de eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, tem que comer muito pouco. E aí, eu vejo esse perfil de não come nada o dia inteiro, Má. Chega à noite e come a parede da sua casa. E aí, não é uma questão com alimento específico, né? É uma questão de realmente, vamos estruturar essa alimentação de novo. Mas já aconteceu assim, por exemplo, a pessoa chegar no teu consultório com uma coxinha e vocês comerem juntas e você mostrar para ela que a Nutri come coxinha, mas que come... E aí fazer uma sessão de Mindful Eating ali para ela poder entender. Já. Eu sou super do alimento também com os meus pacientes. Então, por exemplo, tem paciente que morre de medo de um alimento. Então, Gabi, eu amava isso aqui e tenho medo de comer, porque eu fico pensando nas calorias que tem, no que... Vamos comer junto. A gente vem aqui, você tenta comer, eu vou estar aqui do seu lado. Sabe? Pra ver como é que você se sente. A gente faz esse trabalho. Às vezes no online, né, também, porque eu atendo bastante online. Ou se é presencial, traz pro consultório, ou eu trago e tal. É importante. Pra normalizar. Tá? Tipo, tá tudo bem comer esse alimento. Agora me chamou muito a atenção o que você falou, que a pessoa precisa cair a ficha e querer. Sim. Então já aconteceu também de chegar uma pessoa para trabalhar com você, se perceber que ela ainda está numa fase de pré-contemplação, que ela ainda não... E aí você fala, olha, vamos outro dia, você vem, porque agora não vai rolar. E aí você vai falar que eu não fui legal, não sei fazer. Já rolou? Já, mas é difícil, porque às vezes a gente consegue... Ainda mais eu acho que o meu... Eu tenho estudo, né? Então, eu sou formada em nutrição, tenho pós-graduação em comportamento alimentar. Tô me formando agora em psicologia, então a parte teórica eu tenho muito. E eu já tive transtorno alimentar, então eu tenho, na prática, assim, os comportamentos, os pensamentos, eu consigo identificar muito fácil alguém que tá com comer transtornado. Com um pouco de conversa. E muitas vezes a pessoa não sabe disso. E não sou eu que vou conseguir falar pra ela, né? Até porque você não vai falar, olha, você tem um comer transtornado. A gente precisa de estratégias pra ela perceber isso. Então, eu consigo, às vezes, mostrar pra ela, olha, mas você percebe que você tá com medo desse alimento? Por que você não pode comer, né? Por quê? Da onde você escutou que não pode comer pão? Sabe? E a gente vai conversando. Que a mãe levou. Sim. Que é exatamente o que você falou. E tem pacientes que realmente estão muito longe de conseguir perceber isso. Tem pacientes que têm comer transtornado, passaram a vida inteira e falam: não, Gabi, mas eu quero uma dieta restrita porque eu quero emagrecer 10 quilos pro ano novo. Tipo, né? E aí a pessoa não tem noção. Ela tá procurando mais uma vez a mesma coisa que ela fez a vida inteira e não deu certo.
E aí você não trai a sua história e Não. nem, né, você fala, olha, Eu não tento posso te ajudar. Eu tento conversar com ela, falo assim, olha, você tá me pedindo aqui, você tá me contando a sua história, que você viveu isso várias vezes e não deu certo. Então, até emagrecer, porque acontece muito, né? Tem uma perda de peso, porque você tá fazendo uma restrição, só que depois você não consegue manter, é insustentável, volta o peso, às vezes tem ganho de peso até mais do que você perdeu, vem uma frustração, você fica cheia de medos na cabeça, né? Piora muito a relação com a comida. E vai se repetindo isso. Então, às vezes, a pessoa já passou por 5... Eu tenho paciente que já passou por 10 nutricionistas, Então. sabe? Aí eu falo, você tá pedindo a mesma coisa. Você não quer fazer... Nada vai mudar se a gente fizer igual. A gente precisa fazer diferente. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, realmente é diferente esse seu jeito de trabalhar. Ninguém nunca me tratou assim, ninguém nunca me perguntou essas coisas. Eu pergunto tudo, assim, sabe? Então, a pessoa estranha mesmo. E tem gente que topa. E aí eu consigo quebrar esse negócio. Mas tem gente que ainda não tá pronta pra isso. Fala assim, não, mas acho que não vai dar certo. E aí, se a pessoa não quiser tentar, tá tudo bem, né? tudo bem, gente. A gente, né, não dá. Mas eu tento trazer a pessoa pra essa consciência, Má. E como é hoje a sua relação com a comida? Como é que é hoje? Quem é a Gabi hoje? Como é que são os seus desejos, suas vontades? Existem, não existem? O que é esse pós, então? Esse pós, ele aconteceu assim, por algum tempo depois que eu tive alta médica da anorexia, eu voltei a comer, mas eu também não voltei a comer, como é que eu vou dizer, de uma forma interessante. Eu voltei a comer de tudo e zero ligava pra minha alimentação. Então também não era uma coisa tão saudável. E aí eu comecei a ter um comer, não era compulsão, mas era um comer também transtornado, no sentido que eu falei, às vezes a gente troca uma coisa pela outra, né? Eu não tinha o acompanhamento de uma nutricionista comportamental, né? Então a psiquiatra falou, não precisa mais de mim. E aí eu fiquei meio que sozinha, assim, né? Nessa jornada. E aí eu fui aprendendo aos poucos a comer também com consciência, né? Porque até então eu não sabia. Eu também fiz aprimoramento em Mindful, então isso também me ajudou muito. E aí, enfim, eu fui melhorando. Hoje, então, já comi também de uma forma um pouco mais compulsiva, assim, sabe? Hoje, a minha alimentação é muito intuitiva. Eu não gosto e não faço ideia de quantas calorias eu como por dia. Não tenho isso calculado. Eu não gosto disso. Eu acho que eu funciono muito da forma intuitiva. Então, eu aprendi a entender os meus sinais de fome e saciedade. Independente do horário que do que eu já comi. Então, tô com fome, tá. Eu tenho uma alimentação hoje muito saudável, porque eu gosto. Tendo anorexia, eu aprendi a comer todas essas coisas. Então, eu amo salada, amo legumes, amo coisas muito saudáveis. E tem as coisas mais gordurosas, enfim, não me agradam. Tá? Poxa. Não me agradam, por exemplo... Pastel. Pastel é uma coisa que eu não consigo comer. Eu tenho gastrite. Então já ficou... Mas, por exemplo, a coxinha. Eu amo comer coxinha. Mas eu também como uma e fico saciada. E o social? Como é que você lida com o social? Não é um gatilho pra você? Não. Galera, vamos na pizzaria e... Não, vamos comer. Eu como de tudo. Bebida é uma coisa que que é uma coisa que na anorexia as pessoas elas têm muito medo também da bebida. Porque é uma coisa que a gente sabe que é mais calórica, né, tal. Nunca tive também problema com isso. Então, eu vivo o social. E hoje eu mantenho o meu peso. Eu não sei, né? Eu não fico me pesando também. Não gosto dessa ideia de ficar se pesando. Mas eu mantenho o meu peso. Às vezes um pouco mais musculosa, às vezes menos ganho e tal. De uma forma muito intuitiva, mas assim... E eu falo isso para as minhas pacientes, inclusive. É possível você comer de tudo, aquilo que você gosta, sem se restringir. E continuar mantendo um peso. E você é satisfeita com o teu corpo? Você gosta de você... Sim, se aprendi vê a agora gostar. como você é de fato? Sim, não tem uma distorção de imagem corporal. É uma coisa que vai voltando quando você vai também... A boa relação com o corpo, ela tá muito associada, né? Uma boa relação com a alimentação. Então, eu tenho, assim, 80% da minha alimentação é saudável. Os outros 20% é o que a gente sabe que não é saudável, mas que eu como também, que é vamos comer tô na praia, gente. Óbvio que eu vou comer uma porção de mandioca. Sou mais fã da mandioca do que da batata frita. Um pouco melhor. É óbvio que eu vou comer. Então, vamos comer pizza, vamos comer. Mas não é uma coisa que eu falo, nossa, que vontade de comer toda hora
os fast foods da vida, sabe? Eu gosto de ser saudável. Eu acho que o meu corpo, ele responde a isso também, né? Eu acho que a gente sente. Ou seja, há esperança. Sim. Se tem uma pessoa que tá ali numa caverna escura, achando que não tem jeito, que não vai conseguir, tem esperança. Tem esperança. Então, eu vou pedir para você, super maravilhosa, olhar para sua câmera e deixar uma mensagem de inspiração para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas pessoas que talvez não vejam saída, ou aquelas que já estão conseguindo, né, enxergar essa luz no fim do túnel, para você deixar uma mensagem aí bonita para elas. Se você tá passando por isso ou conhece alguém que tá passando, eu acho que a mensagem mais importante, é busque ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda, não é nenhum tabu. Buscar ajuda e procurar profissionais, que tem aqui muitos profissionais para ajudar, é um ato de coragem, é um ato de autoconhecimento, de cuidado, e é importante. Você não precisa lidar com isso sozinha, sabe? Tem muita gente que acha que é vergonhoso ou que não poderia estar passando por isso, que precisaria lidar sozinha e tomar conta da vida, e não é assim. Existem pessoas que estão aqui exatamente para te ajudar a lidar com isso. Eu sei que não é fácil, e busquem ajuda, né? Procurem, se quiserem me chamar para conversar, eu tô aqui, né? Tanto como Nutri quanto para conversar mesmo, né? Trocar. Às vezes a pessoa sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabe dar nome às coisas, né? Uhum. Não entende muito bem o que é. Nossa, será que eu tô com isso? Será que já aconteceu comigo? Então eu tô aqui para conversar. Muito bem. E, assim, só uma coisinha que quero deixar agora nesse final. Muito cuidado com o que você vê nas redes sociais, Sim. os grupos de Ana e Mia, que vocês sabem, né? Quem frequenta sabe o que é, né? Que são grupos que estimulam, ensinam esse comportamento. E, enfim, não é uma boa ideia. Sim, muitas né? pessoas nas redes sociais às vezes nem sabem que estão incentivando uma coisa negativa, mas incentivam, sabe? Às vezes a pessoa não tem um comer transtornado e mostra aquilo e esquece, né, que ela é um exemplo, que não sabe, né, que ela tá fazendo uma coisa que pode gatilhar muitas pessoas. Ai, Gabi, super obrigada por ter vindo aqui. Ai, Você é uma obrigada. lindeza de pessoa. Eu fiquei muito feliz com a tua presença. Adorei ouvir a tua história. E acho que você é uma figura inspiradora, que é o Sinapticamente é sobre isso. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Má, pelo convite. Amei estar aqui. Muito Também. bom, E prazer. a gente vai ainda se encontrar muito, porque afinal de contas você já é minha colega, né? Sim. Então, psicóloga maravilhosa, que a tua carreira seja pontilhada de sucesso, tenho certeza que vai ser. Muito obrigada, Má. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Obrigada por ter estado conosco e por estar aí acompanhando, né, com perdão do gerúndio, acompanhando o Sinapticamente, que é feito com muito carinho para você. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.